Se você está aqui, você está precisando de oração. Se você está aqui, você reconhece a importância da oração. Então fique aqui conosco até o final. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu, e está acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, celebre, seja grato. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa diário aqui, 6 e 7 da manhã, Acordando para o Propósito. Esse programa aqui é um programa especial, porque ele é um despertar para o tempo que Deus te deu para viver o propósito dele aqui nesta terra. Você já pensou que maravilhoso esse poder de Deus em nossas vidas, nos gerando essa possibilidade? Você faz parte dos planos de Deus, você não somente faz parte dos propósitos de Deus, mas como você é propósito de Deus aqui nesta terra. Então você que está aí acordando, você pode respirar, pode agradecer a Deus porque você está de pé para mais um dia concedido por Deus. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, você está querendo uma oração nesse momento, você está precisando de uma oração, você veio para o lugar certo, que hoje é sexta-feira, e sexta-feira nós também oramos, mas colocamos algumas causas aqui que foram apresentadas ao longo da semana e no nosso programa de quinta-feira, onde as pessoas colocaram nos nossos comentários um pedido de oração. Então você veio aqui, a gente tem uma breve reflexão da palavra de Deus, inclusive hoje falando sobre oração, e depois nós vamos orar aqui especificamente por esses pedidos. De maneira breve, mas de maneira concisa, nós temos esse encontro aqui na sexta-feira para poder orar. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Então, se você está chegando por aqui pela primeira vez, faça sua inscrição no canal, porque isso vai ser importante para a gente manter um relacionamento, para a gente manter essa interação, estarmos juntos aqui partilhando a palavra de Deus, e certamente nós vamos aqui criar um vínculo de aprendizado, de relacionamento com a palavra de Deus, e isso vai ser bênção para a tua vida. Eu digo que a gente precisa instalar o app. Instalar o app é você colocar o Acordando para o Propósito automaticamente na tua vida. Como que faz? Inscreva-se, acione o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha esse conteúdo. Aliás, faça isso agora. Você vai fazer isso agora. Esses minutinhos aqui até a gente começar, você vai pegar o link e vai enviar para o maior número de pessoas. Pode ser que tenha alguém precisando de oração nesse momento. E essa oração que nós vamos fazer aqui vai ser uma oração de resposta para essa pessoa. Seja um instrumento de Deus, pegue esse link e mande para alguém. Essa aí é uma tarefa boa para você fazer hoje. Mande esse link para alguém, porque nós vamos estar orando já já. Mas é interessante que nós vamos falar de oração, já falamos de oração aqui em outros momentos, e o Espírito Santo ele está sempre envolvido e imerso na oração, ou recebendo as nossas orações. Então, você que quer uma oração, você que precisa de bênção em várias áreas da sua vida, orar faz parte de um processo de relacionamento com Deus, e principalmente de você ter, de fato, a noção do que é se relacionar com o Espírito Santo, o Espírito que intercede por nossas vidas. Você já aprendeu aqui. Se você não acompanhou as nossas outras reflexões sobre o Espírito Santo, estamos no mês do Espírito Santo, você precisa voltar para poder você aqui aprender algumas coisas. Mas poucas pessoas já ouviram essa expressão, ou poucas pessoas atentam para esta expressão na Bíblia, que é a expressão orando no Espírito Santo.
Diz aí para mim se você já tinha escutado essa expressão, orando no Espírito Santo. Não é orando pelo Espírito Santo, não é orando para o Espírito Santo, é orando no Espírito Santo. Imagine agora que nós vamos já já estar orando no Espírito Santo, e você vai entender isso aqui que eu vou explicar para você antes. Então eu falei assim, não é você orando para o Espírito Santo, não é você orando pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo não precisa de oração, ele precisa receber as nossas orações. Na verdade, ele espera que nós façamos orações a ele, mas é orando no Espírito Santo. Então você imagina agora a sua vida, sua oração, repousando sobre o Espírito Santo. Isso é orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo. Repousar, repousar vossas orações no Espírito Santo. Você vai entender melhor da seguinte forma. Essa expressão, ela não é uma expressão usada na Bíblia de uma maneira muito vasta, mas nós temos pelo menos aqui duas passagens bíblicas que eu considero das mais importantes para poder nós falarmos sobre isso. Primeiro é que Paulo, aos Efésios, ele usa orem no Espírito, e aí ele usa o Espírito em letra maiúscula, você já aprendeu aqui, que se trata do Espírito Santo, ou ora nomenclaturado como Espírito de Deus. Isso tem algumas nomenclaturas, a gente já tratou algumas aqui. Então, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é uma recomendação bíblica. Imagine, ser cristão é interceder, é orar. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, orem no Espírito. Lembra? Toda vez que eu falar orem no Espírito, orem no Espírito Santo, você vai pensar o quê? Na ideia de repousar. Imagina que o Espírito Santo, enquanto nosso consolador, ele nos dá suporte, sustentabilidade. Então, o Espírito Santo ele nos dá sustentabilidade, suporte, porque ele é o nosso consolador. Então, orar no Espírito Santo, é orarmos repousando nossas vidas na presença do Espírito Santo, nosso consolador e aquele que nos dá suporte. Essa recomendação do apóstolo Paulo é muito clara. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Então veja, o apóstolo Paulo que fala aos Tessalonicenses sobre orar sem cessar, ele fala também aos Efésios para orar em todas as ocasiões. Olha só que importante, você vai elencando isso aí na sua vida. São sentenças que a Bíblia nos dá para nossas vidas. Orar sem cessar, orar em todas as ocasiões. Isso significa o quê? Olha, a oração ela é constante. A ideia de orar sem cessar, a ideia de constância. Não é um ato esporádico para nossas vidas, é um ato constante. Agora, orar em todas as ocasiões está expressando uma ideia não somente de tempo, mas principalmente uma ideia de circunstância. Então, a oração é num lastro temporal contínuo. Se você quiser, você anota isso para poder você aprender e memorizar isso, fazer com que isso possa ser ratificado em você. Então, orar sem cessar é orar num lastro de tempo contínuo. Então, oração contínua, orar sem cessar. E o apóstolo Paulo fala aqui aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Significa o quê? No que diz respeito às circunstâncias, a oração ela se encaixa em qualquer delas. Então, não tem esse negócio de que, não, agora eu não posso orar porque eu estou num determinado lugar que eu não posso orar. Negativo. O ambiente pode até te restringir em relação à maneira com que você ora, mas você pode orar de maneira individual e aqui, ó, através da sua mente. A mente, ela tem capacidade de criação imagética,
Logo, você pode imaginar as palavras que você iria proferir. E isso você já eleva o teu coração a este relacionamento com o Espírito Santo através da oração. Então não tem ocasião para você orar, você tem que orar em todas as ocasiões. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas tem uma leve diferente aí o que, que é orar e o que, que é suplicar. A questão da ênfase, a questão da entrega e como que você pode fazer isso. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, é uma perseverança de oração contínua, no que diz respeito ao laço temporal, e no sentido de, em qualquer ocasião, circunstâncias. No que você pensar em circunstância da vida, a oração ela se encaixa para esse cenário. Então, se você quiser, anota aí Efésios, capítulo de número 6, versículo 18. Mas eu friso aqui, orem no Espírito em todas as ocasiões. Isso aqui é para você alinhar ao que Paulo fala aos Tessalonicenses. Orai sem cessar e aí você pode botar orai em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. E é interessante porque Judas, capítulo de número 1, versículo de número 20, vai trazer uma ideia que traz uma similaridade com o que nós falamos aqui. Orar no Espírito Santo. Judas 1, 20. Amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, olha o que Judas está dizendo aqui. Edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm. Então, veja, a edificação através da fé. Edificação através da fé. Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Isso significa o quê? Eu já trouxe para você aqui, através dos versículos, uma forma de você ter uma compreensão. E até também vendo o jogo de palavras, aqui até uma questão do português, né? Às vezes as pessoas muito erram essa questão. Hoje eu vou para tal lugar, estarei no, e aí às vezes não é estarei em, não é estarei no, é estarei no, é em algum lugar, não é estarei no lugar. Então tem o uso das palavras aqui que pode trazer uma confusão em relação à colocação, mas aqui, orando no Espírito Santo, você já entendeu a ideia. Então aqui eu vou só ratificar para você, mas basicamente essa expressão ela tem alguns aspectos aqui a serem observados. Orar no Espírito, meus amigos, tem um sentido de entrega total. Quem repousa sobre o Espírito Santo, quem descansa no Espírito Santo, ele vai ter uma entrega total. Isso nos eleva ao entendimento de que para orar no Espírito Santo tem de haver o quê? Renúncia. Você precisa renunciar, precisa reservar para o Espírito Santo tempo, dedicação, entrega. Então, se é entrega total, é renúncia de outras coisas para orar no Espírito Santo. Aí, essa oração no Espírito Santo ela vai estar revestida de aspectos de piedade, bondade, misericórdia. Então, se você pensar, por exemplo, naquilo que diz respeito ao fruto do Espírito Santo, vai ser aspectos, características relacionados a essa oração. Ok? Então, essa oração no Espírito Santo, ela é de fato um repousar, um descansar nos braços do Pai. Aí você tem que lembrar sempre, o Espírito Santo, ele está sempre trabalhando sem parar por nós. Significa o quê? Toda vez que você renunciar, se entregar a esta oração no Espírito Santo, o Espírito Santo vai estar
de maneira receptiva, trabalhando junto às nossas vidas. Outra coisa que você precisa entender, quando nós começamos a oração intencionalmente nessa linha de buscar esta entrega e ser essa oração no Espírito Santo, você tem que lembrar de uma coisa: o próprio Espírito Santo, ele nos conduz à oração. O Espírito Santo, ele nos impele à oração. Você já se sentiu assim, com um determinado incômodo quando você não ora? Quando você, durante o dia, não tira um tempo para oração, ou você não ora na sua mente, não professa palavras para Deus? Você sente um incômodo? Fala assim: "Ah, estou tantos dias sem orar de joelho", ou "Estou, sem orar, sem falar com Deus hoje, é tal horário do dia e eu me senti incomodado". Você sabe o que é isso? Aquela voz dentro que pulsa é o Espírito Santo. O Espírito Santo te conduzindo à prática da oração. E aí você precisa saber se você se inclina à vontade do Espírito Santo ou se você deixa de vencer o teu ímpeto humano que te leva a não orar. Então, o Espírito Santo, ele é um condutor para a prática da oração. Aí essa oração aqui no Espírito Santo, ela pode ter alguns âmbitos de aplicação. Primeiro, a oração pode ser uma oração pública. Como eu falei, tem lugares que a oração ela não é permitida nos aspectos que nós estamos acostumados. Talvez, se você parar, por exemplo, numa agência bancária, e se ajoelhar lá e começar a orar alto, vai vir o segurança e vai falar: "Olha, levanta daí, porque você está atrapalhando aqui o local com a sua oração, está fazendo barulho, tem pessoas trabalhando". Agora, você pode chegar num lugar, por exemplo, que tem um espaço onde é permitido você fazer uma oração. Tem lugares até você vai chegar num evento, você vai chegar numa confraternização e podem pedir para você fazer uma oração. Uma oração o quê? Pública. Você pode fazer uma oração no Espírito, em família, por exemplo. Pode orar em família e orar no Espírito Santo. Ou aquela que talvez seja uma das mais tradicionais, a oração individual. É aquele teu momento ali. Eu diria para você, todas elas devem ser feitas. Há ambientes, como por exemplo na igreja, há ambientes como, por exemplo, eh, confraternizações que são permitidos, eh, eventos solenes, que é permitido oração, pública. E a oração em família, faça isso, vai ser bênção para a tua vida. E aí, você conseguiu entender o que que é orar no Espírito Santo? Me diz aí se você conseguiu compreender. A gente aqui, de maneira muito sucinta, é uma expressão às vezes pouco usada, confesso que às vezes até eu mesmo não uso muito essa expressão, que a gente acaba falando: "Ah, não, vou orar ao Espírito Santo", na ideia do Espírito Santo enquanto intercessor, nosso consolador, mas às vezes nós não falamos orar no Espírito Santo. Seria essa oração de entrega repousada e totalmente renunciando os aspectos terrenos, os aspectos circunstanciais, para poder estarmos mergulhados na presença do Espírito Santo. Eu agora vou instaurando, nós temos aqui alguns pedidos de oração, pedidos que foram anotados ao longo da semana, outros que são aqui oriundos da quinta-feira, que a gente pede aqui para as pessoas colocar no comentário do nosso Acordando para o Propósito de quinta-feira. E a gente vai colhendo também, às vezes, as redes sociais. Eu quero dizer o seguinte para você: alguns aqui são mencionados, nós não falamos o nome das pessoas. Então, se você quiser, por exemplo, tem oração aqui que é pedido do vídeo da sexta-feira passada. Então, hoje, se você quiser,
deixe a sua oração, porque eu vou também estar entregando aqui diante de Deus esses pedidos de oração. Você que está aqui acompanhando em tempo real aqui o nosso Acordando para o Propósito, ou você que está vendo em qualquer tempo, coloque aqui o teu pedido de oração, que a gente vai estar sempre nas sextas-feiras intercedendo para que Deus possa tomar a tua oração. Então, eu vou estar aqui visualizando, orando. Se você tiver a possibilidade nesse momento, reserve isso para poder você entregar um momento diante de Deus, para você, de fato, orar no Espírito Santo, seja por qual causa for, ou seja pela concordância que você terá neste momento aqui. Então, eu vou estar orando, vou estar vendo aqui nossos pedidos de orações, mas também vou estar aqui fechando os olhos, concentrando a nossa oração neste momento, tá certo? Então, se você está em possibilidade de fechar os olhos, curvar sua cabeça, não tem problema. Através da mente, você vai fazer. Agora, se você está em casa, tem a possibilidade, está num ambiente que você consegue escutar e, ao mesmo tempo, se concentrar nisso, vamos orar no Espírito Santo. Pai, nós queremos orar no Espírito Santo nesta manhã. Nós queremos, neste momento, Senhor, te entregar as nossas vidas diante de ti. Nós sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Senhor, não somente por conta disso nós estamos orando a ti, mas nós estamos orando a ti porque acreditamos no teu poder e também na colheita das nossas petições diante de ti. Nós que estamos recebendo alguns pedidos de oração, queremos botar diante de ti a vida desta pessoa que nos pediu acerca da vida espiritual, pessoa que necessita de um avanço na vida espiritual, precisa melhorar diante de ti em relação a alguns aspectos da vida espiritual. Alguém que de repente neste momento está nos acompanhando e precisa de um fortalecimento espiritual. Ó, Senhor, que tu possa abençoar a vida dos teus filhos. Ó, Senhor, abençoa, Senhor, também o ministério, Senhor, de cada uma pessoa que aqui está. Essa pessoa que pediu oração, Senhor, pela vida ministerial, que tu possa alcançar com poder, que tu possa alcançar, Senhor, com transformação. Ó, Senhor, que tu possa fazer com que a vida ministerial desta pessoa avance, que haja uma mudança, que haja, Senhor, uma transformação. Ó, Senhor, nós oramos também pela vida daqueles que pediram, Senhor, acerca, Senhor, da família. Ó, Senhor, abençoa, Senhor, a família dos teus filhos, abençoa a casa, abençoa o casamento, abençoa, Senhor, aquilo que eles precisam consertar dentro do lar. Abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, que têm servido a Ti. Não deixa que elas se enganem, Senhor, neste tempo sombrio, neste tempo onde nós temos visto grandes ataques, Senhor, às famílias. Nós queremos também, Senhor, entregar diante de Ti pessoas, Senhor, que precisam de um resultado, precisam de uma definição, porque possuem causas na justiça. Ó, Senhor, tu é o advogado dos advogados, o juiz dos juízes. Tu é, acima de tudo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há nada, Senhor, impossível para ti. Eu quero pedir a ti, Senhor, que tu venha destravar qualquer causa na justiça, alguém que possui a necessidade de algum deferimento, pessoas que necessitam de uma sentença favorável, pessoas que precisam de anulação de uma sentença, Senhor. Oh, Jesus, tu tem poder para poder entrar nesta causa. Nós oramos porque cremos, Senhor. Tu tem poder para mudar recursos, ó, coisas que estão na segunda instância, coisas, Senhor, que estão sendo julgadas por turmas, Senhor, de juízes, pessoas que precisam definir, que precisam votar acerca de uma sentença, de uma decisão, de um recurso. Tu tem poder para poder destravar. Ó, Senhor, pessoas estão precisando de recursos, Senhor, através dessas causas na justiça. E talvez, Senhor, pessoas que estão querendo esses recursos para poder abençoar a tua obra,
para poder abençoar a tua igreja, para poder abençoar ministérios, para poder abençoar projetos, para abençoar famílias, abençoar pessoas. Nós oramos, Senhor, que pessoas, Senhor, terão destravadas suas causas na justiça. Nos dá, Senhor, a oportunidade de ver e ouvir e ler testemunhos, Senhor, aqui de causas na justiça que foram ganhas, causas que foram resolvidas, porque nós estamos aqui intercedendo no Espírito Santo, nós estamos orando no Espírito Santo, crendo, Senhor, que o repouso no Espírito Santo nos dá o conforto de entender a tua soberania. Deus, nós queremos orar, Senhor, por essas pessoas que pediram para que tu possas aumentar a fé delas, pessoas que talvez ainda vivam incredulidade em algumas áreas, em algumas circunstâncias. Ó, Senhor, renova a fé dessas pessoas, aumenta o nível de fé dessas pessoas, dá a elas, Senhor, crescimento espiritual, dá a elas, Senhor, crescimento na área espiritual, para que elas possam elevar a vossa fé no sentido de entender que a confiança em Ti também significa obediência. Ó Senhor, abençoa, Senhor, as famílias, dê a elas prosperidade, dê prosperidade para cada membro dessa pessoa que representa uma família que aqui está. Dá a elas, Senhor, a realização das promessas que Tu tem para a casa delas. Nós cremos, Senhor, que Tu estás concretizando promessa na vida das famílias, concretizando promessas, Senhor, de casamentos, restaurando famílias, abençoando, Senhor, a prole dessas pessoas, abençoando filhos, abençoando filhas, cumprindo promessas, fazendo com que Teus desígnios sejam, Senhor, satisfeitos através de atos, de atitudes aqui nesta terra. Nós cremos que teus planos não são frustrados, principalmente nos aspectos familiares. Por isso, Senhor, abençoa filho, abençoa filha, cumpre tua promessa na vida de filhos, de filhas, ó, na descendência, Senhor, dessa família, dessas pessoas, faz concretizar. Ó, Senhor, também eu peço para que tu venha abençoar a vida de maridos, Senhor, de esposos, Senhor, que estão necessitando de uma mudança, mulheres que têm orado, Senhor, para os seus maridos, mulheres que têm orado para o seu cônjuge, mulheres que têm colocado a vida diante de Ti, orando pela vida de seus esposos. Senhor, nós queremos orar, pedindo também a Ti a bênção que Tu tem sobre cada membro das nossas parentelas. Tu é o Deus, Senhor, que tem possibilidade de gerar transformação. Tem pessoas que estão pedindo, Senhor, pela conversão da mãe, outros estão pedindo pela conversão do pai, uns estão orando pelo marido, outros estão orando pela esposa. Ó Senhor, traz mudança, traz conversão, Senhor, traz restauração de família e traz todos os membros das famílias, Senhor, para diante de Ti. Nesta manhã, Senhor, eu oro a Ti em concordância com Teus filhos. Ó Espírito Santo, nós estamos orando em Ti, orando no Espírito Santo, porque nós cremos que aquilo, Senhor, que nós oramos diante de Ti e aquilo que nós oramos no Espírito Santo chega ao Teu trono. E como suave oferta diante de Ti, nós entregamos as nossas vidas, crendo na restauração de cada família, crendo na prosperidade de cada pessoa que aqui está, crendo na mudança de vida espiritual, no crescimento espiritual e em cada causa. Senhor, toma também, Senhor, as causas que nós não mencionamos aqui, mas que estão nestes comentários, que estiveram em alguns comentários de outros vídeos aqui, que estiveram nas nossas redes sociais, porque nós cremos que tu vai fazer grandes coisas em nosso meio. Nesta manhã é o que eu oro e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bom, gente. Nós estamos aqui orando e agradecendo ao nosso Deus através da oração. Tenho certeza que Deus está colhendo aquilo que nós oramos. Antes de nós terminarmos aqui, escreva nos comentários: eu concordo com esta oração, eu recebo para a minha vida, foi para mim. Enfim, deixa aqui o teu comentário. Se essa oração alcançou a tua vida, faça isso.
Antes de nós terminarmos, eu quero dar um recadinho para você. Semana que vem, o mês de janeiro está se encerrando, mas claramente, na quarta-feira, nós encerramos o mês de janeiro e terminamos aqui o nossas reflexões sobre o Espírito Santo, no mês do Espírito Santo. E eu quero já aqui antecipar para você que no mês de fevereiro nós teremos aqui um mês que a temática vai ser Atos dos Apóstolos, para darmos uma continuidade aqui. Você vai aprender coisas maravilhosas e você vai ver que Atos dos Apóstolos tem uma relação muito forte com o Espírito Santo. Então, por isso, nós decidimos que em fevereiro vai ser o mês Atos dos Apóstolos. Algumas temáticas que nós não tratamos aqui, vamos poder tratar em Atos dos Apóstolos, porque é muita coisa. A gente vai, de repente, em algum momento, fazer uma segunda temporada sobre o Espírito Santo, recapitular algumas coisas, estudar novos detalhes e assuntos sobre o Espírito Santo. Mas semana que vem nós terminamos aí o mês de janeiro, terminamos o mês do Espírito Santo, entramos no mês de Atos dos Apóstolos aqui no nosso Acordando para o Propósito. Se você quiser, nos siga nas redes sociais, @Edvanei Fernandes. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, tá certo? E eu quero deixar aqui uma palavra para você, para nós terminarmos. Continue perseverante, você chegou até aqui e você vai chegar muito além. Se você chegou até aqui, você vai chegar muito além. Hoje é sexta-feira, para alguns o término de uma jornada da semana, para um período de repouso e também de servidão na casa do Senhor. Então, continue. Se você chegou até aqui, você vai chegar além. Descanse, final de semana, coloque as peças no lugar e vamos avançar, porque o Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Tá bom? Um forte abraço, um ótimo final de semana e eu te espero aqui segunda-feira, acordando para o propósito. Um beijão.